Olá, meus amigos, estamos de volta. É um prazer estarmos aqui no canal Em Família para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou Francisco Júnior e neste sábado, 19 de agosto, damos início a uma nova semana de estudos da Palavra. A lição 9 traz o título Vivendo com Sabedoria. O texto base para o estudo da semana está no livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. É muito importante a leitura desse texto para a compreensão dos diversos temas tratados ao longo da semana. O verso para memorizar também está lá. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Vamos ler juntos. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Oremos. Pai de amor, Deus eterno, te agradecemos, Senhor, por essa semana que está começando, onde vamos ter a oportunidade de abrir a Tua Palavra e receber as Tuas lições preciosas para a nossa vida. Nos inspira, nos dá entendimento através do Santo Espírito. Te oramos em nome de Jesus. Amém. O estudo dessa semana vai nos mostrar a importância de buscar o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, e vai nos incentivar a viver de acordo com essas preciosas verdades que temos aprendido. Não se esqueça, você pode ser um apoiador do canal Em Família. Verifique se você já está inscrito no canal e curta sempre e compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares. Você também pode usar o espaço dos comentários para deixar suas respostas, opiniões, pedido de oração. Vamos todos participar e ser ricamente abençoados pelo estudo da palavra. Estamos na lição número 9, cujo título é Vivendo com Sabedoria. E aqui no próprio verso para memorizar, que se encontra em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17, já podemos tirar algumas lições importantes para nós. O apóstolo Paulo começa com a exortação no verso 15. Ele diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É preciso nós termos cuidado da maneira como vivemos como cristãos. Nós somos exortados a viver com cuidado, vivendo segundo as orientações de Deus. Outro aspecto que pode ser destacado dessa citação bíblica é não viver como tolos. Quem vive desconhecendo as orientações de Deus, não dando ouvido às orientações de Deus, vive como tolo. E o apóstolo nos aconselha, mas como sábios. Precisamos viver como sábios. Sábio é uma pessoa que se prende nos ensinamentos de Deus para viver segundo as suas orientações. E um terceiro aspecto, que encontra-se no verso 17, é dito da seguinte forma: não sejam insensatos, procurem compreender qual seja a vontade de Deus. Então, ao invés de vivermos insensato, vivermos segundo a sabedoria que nós achamos que temos, devemos viver segundo a sabedoria de Deus, orientando a nossa vida pela palavra do Senhor. Muito legal. Nós vamos ver na construção do discurso de Paulo essa estrutura que nós já estudamos em outras lições, né, pai? Que ele vai trabalhando com uma ordem negativa, depois uma afirmativa, e por vezes dá uma lógica, um princípio a ser seguido. Na construção desses versos aqui, nós podemos ver isso. Ele diz como nós não devemos viver e depois aplica o modo correto, como Deus quer que nós vivamos. E a lógica, ele diz, é porque os dias são maus. Então, os dias que nós vivemos, assim como eram os dias do apóstolo Paulo, eram dias maus, de erro, de ignorância, de desassociação com Deus. Então, nós precisamos seguir as instruções da palavra de Deus, vivendo com sabedoria em comunhão com Ele. Aqui na lição de sábado, o autor vai contrastar
a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, que é ensinada na palavra de Deus, né? E, inclusive, pelo que nós lemos aqui no relato, na época de Paulo, é muito parecida com a época que nós vivemos, né? O mundo hoje, ele valoriza certas coisas que nós, como cristãos, sabemos que não tem valor, né? Muita ilusão. A lição destaca aqui, no texto que nós lemos, como, por exemplo, as festas, bebedeiras, o sexo desenfreado, várias coisas que naquela época eles tinham como valorosas. E nós sabemos que isso não passa de ilusão, né? Pela palavra de Deus, nós temos esse conhecimento, que isso é passageiro, isso só nos leva à destruição, né? Ao engano, à desilusão. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que a bondade, a justiça, a verdade, isso são coisas que nós podemos ter na nossa vida que vão servir para a eternidade, né? É verdade. A lição vai colocar ainda sob a perspectiva da volta de Cristo, do juízo final. Essa é uma das coisas que o cristão sabe, que o cristão tem ciência, que podem dar valor real às coisas importantes, aos conselhos divinos. Então, sob esse olhar de que um dia o nosso Senhor voltará, que Deus fará juízo sobre todas as coisas, dá uma outra importância para os seus ensinos, para viver segundo a sua lei, para nós olharmos de forma mais atenta à sabedoria divina. Então, esse contraste entre o que o homem julga certo, entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, vai ser tratado aqui ao longo da semana. E nós, como cristãos, devemos ter essa noção, precisamos procurar o conhecimento divino na sua palavra para viver e aproveitar essa sabedoria para dar real valor aos ensinamentos divinos. Inclusive, Júnior, a palavra de Deus diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas são entendidas espiritualmente. É contada uma história aqui de um leilão que aconteceu no Reino Unido de um jarro e que os avaliadores, por ignorância, ignoraram o verdadeiro valor daquele jarro e os venderam por cerca de $200. Mas o comprador, a pessoa que arrematou, conheceu o valor, entendeu que aquele vaso era precioso e que esse vaso custava cerca de $6,5 milhões. Então, muitas vezes, é possível que pela ignorância nossa, nós estejamos desprezando algo muito valioso que Deus tem para nós. É preciso conhecer a vontade de Deus. A exortação do apóstolo Paulo é muito enfática no capítulo 5, em toda a carta, mas especialmente no capítulo 5, falando que nós precisamos, nos exortando que nós precisamos viver com sabedoria, não sermos insensatos. E graças a Deus, diariamente nós estamos aqui no canal Em Família, junto com nossos amigos e irmãos, estudando a palavra de Deus, buscando a sabedoria de Deus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.